Gravação iniciada, presidente. Meus caros, bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão do dia 27 de janeiro de 2021, turno da manhã. Vamos reiniciar, na verdade, né? Vamos dar continuidade à nossa sessão do dia 27 de janeiro, turno da manhã. Iremos retomar a nossa pauta de julgamento a partir do item 62 da pauta. O recorrente é Sabre International, o relator é o Dr. Oswaldo Gonçalves. Eu peço ao nosso apoio para fazer a convocação do patrono, por favor. Farei a convocação. Oswaldo, desculpa perguntar, esse processo é de sua relatoria? Esse 62 da pauta? A decisão dele está onde? O voto dele está onde? Desculpa. Acabei de colocar na pasta, Lara. Está lá na pasta já. Só para eu dar uma olhadinha no relatório. Obrigada. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Fabimar. Eu vou pedir para que vocês abram. Eu vi que eu tinha colocado errado, é que eu estava meio concentrado aqui no voto da MB, né, do João, que ficou da sessão. Abram a resolução antes, tá? Antes de abrir o voto. O próximo item da pauta, João, vai ser o REC 816. Ele já está na pasta, né? Tá. Leonardo, os seguintes também serão dois seus, não é isso? Isso, tudo na pasta. Já está tudo na pasta também, né? Tá ótimo. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Simone Rodrigues? Isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda à nossa turma. Vamos fazer o julgamento do item 62, né, da Sabre International. Sim. Doutora, não sei se a senhora deve estar familiarizada já com o nosso procedimento aqui, né? Nós vamos fazer, o relator vai fazer a leitura do relatório dele. Em seguida, eu vou lhe passar a palavra. A doutora terá 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Em seguida, eu retorno a palavra para o conselheiro Oswaldo, para ele ler o voto. E, a partir daí, se algum dos conselheiros tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, ou a senhora também tiver algum esclarecimento de fato, só apertar aí do ladinho a mãozinha para fazer. Mas, no caso aí, após a leitura do voto, apenas esclarecimentos de fato, ok? Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Com a palavra o relator. Esse processo é um retorno de resolução. O que acontece, efetivamente? Eu só vou pedir um favor para quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar, porque está dando eco. Obrigado, agradeço imensamente. Esse processo é um retorno de uma diligência, tá? Nós achamos em resolução e ele retornou. Basicamente, é um auto de infração de COFINS sobre serviços prestados à pessoa jurídica no exterior, sendo que parte desses valores não houve o efetivo ingresso das divisas no país, ou seja, a recorrente prestou esses serviços no exterior, mas não houve entrada de ingressos no país, e aí, a partir disso, houve a lavratura do auto de infração com base no artigo 14, inciso 3 da MP, 2158/35. O que a recorrente alega, basicamente? Fala, olha, ela prestou o serviço, só que ela recebeu posteriormente.
ela foi recebendo os valores dos serviços prestados em períodos subsequentes, inclusive subsequente à lavratura do auto de infração. É por isso que a fiscalização não enxergou o ingresso de divisas e aí não enxergou concomitantemente que houve a não incidência sobre a exação, segundo ela alega, né? A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento, porque o artigo 14 da MP 2158/35 não reduziu o alcance da norma constitucional, mas alargou a incluir a prestação de serviço. Então, a discussão, o que fez a MP 2158/35? Ela incluiu os serviços e criou uma hipótese de isenção, no caso da COFINS, ou ela criou uma hipótese de não incidência da COFINS sobre os serviços prestados no exterior. E aí, sobre matéria constitucional, evidentemente, não a debateu, e depois que da análise do TVF, verifica-se que foram relacionados pela autoridade fiscal os valores referentes aos serviços prestados para o exterior, que não correspondem à efetiva entrada de divisas. Para essas transações, não consta a existência de contrato de câmbio. Ou seja, a desconsideração disso, olha, você está me dizendo que contabilizou isso daqui, mas não me trouxe contrato de câmbio. A intimada, a recorrente apresentou recurso voluntário, em que reitera o descrito na impugnação, destacando que, durante a fiscalização, a hora recorrente apresentou planilha, por meio da qual destacou que, no decorrer do período fiscalizado, houve o efetivo ingresso das remunerações oriundas da prestação de serviço da pessoa jurídica no exterior. Então, o ingresso, embora não tenha ocorrido no mês de emissão das notas fiscais, se realizava em período subsequente com o fechamento do respectivo contrato de câmbio. A digna autoridade fiscal autuou a recorrente com base no contas a receber, autuou com base nas faturas emitidas que, à época do encerramento da fiscalização, se encontravam pendentes de pagamento, mantidas no contas a receber. A multa sobre 75% é confiscatória, a correção do crédito tributário pela Selic é inconstitucional, e, ao lado da peça de resignação, a recorrente trouxe cópia das notas fiscais, dos contratos de câmbios vinculados às notas fiscais, dos extratos bancários indicando a entrada de divisa de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona notas fiscais, contratos de câmbio e entradas em extratos bancários. Recebida a resignação por essa turma, os autos foram devolvidos para a autoridade competente por resolução com o seguinte teor: pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora, a partir dos documentos apresentados pela recorrente no procedimento administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração, bem como naqueles relacionados com recurso voluntário, manifeste conclusiva e fundamentalmente sobre o vínculo das notas fiscais objetos da autuação com os contratos de câmbio apresentados pela recorrente. Após, intime a recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias. O que aconteceu aqui, então, foi um caso muito semelhante de vários que nós julgamos nas sessões anteriores, mas aqui a recorrente trouxe a Kombi com os documentos. E nós baixamos em diligência para que a Kombi com os documentos fossem analisados. Ou seja, para que fosse vinculada às notas fiscais com os contratos de câmbio, o que não me cabia aqui fazer. Contudo, antes de cumprir o determinado por essa turma, a autoridade competente lançou um importante questionamento acerca da necessidade da diligência, porquanto em processo anterior da mesma contribuinte acerca dos mesmos fatos, somente com alteração da contribuição de COFINS para PIS, foi dado provimento ao recurso apresentado e o relatório. Obrigado, doutor Oswaldo. Nós tínhamos aqui, desde que eu entrei na turma, né, com a presidência do conselheiro Trevisan, a gente tinha um hábito em julgamentos onde havia proposta de diligência do relator, a gente solicitar ao patrono, a patrona, que aguardasse o julgamento para saber se seria necessária ou não a sustentação oral. Esse eu achei um caso um pouco distinto, Oswaldo. Eu já li, eu vi aqui a decisão, e temos a possibilidade de não acatar a diligência. Eu acho que é uma possibilidade concreta de não acatar a diligência e partirmos já para o mérito. Então, eu vou fugir um pouquinho a esse roteiro e vou pedir a doutora Simone que faça a sustentação oral
até para auxiliar a gente saber se a gente vai decidir ou não pela diligência. Acho que vai ficar melhor dessa forma. Pode ser? Doutora Simone, são 9h28, a senhora tem 15 minutos. Senhor presidente, bom dia, todos os presentes aqui, bom dia, serei breve. Só gostaria de ressaltar aqui os aspectos importantes desse tema, que, a nosso ver, não é muito complexo, sobremodo, em função de outro caso idêntico já ter sido julgado favoravelmente ao contribuinte. Então, o contribuinte foi fiscalizado em 2003. O procedimento do contribuinte, então, ele prestava serviço para a empresa no exterior, ele emitia nota fiscal e o recebimento se dava meses após a emissão da nota fiscal. Então, isso era uma prática ali, é usual, né? A gente sabe que é usual, mas foi exatamente a prática ocorrida no período. O fiscal, a fiscalização, verificou isso, mas ao encerrar a fiscalização, ele foi, então, obrigado a autuar aquelas notas cujo recebimento ainda não havia ocorrido. Então, ele fez a composição de notas pretéritas, ele verificou o recebimento efetivo por contratos de câmbio dessas notas pretéritas, também em meses posteriores à emissão daquelas notas, mas na data de encerramento da fiscalização, haviam notas cujo pagamento ainda não havia sido realizado, o contrato de câmbio ainda não havia sido fechado. Então, o que fizemos, por ocasião da defesa e do recurso, comprovamos que, após o encerramento da fiscalização, houve o efetivo ingresso de dividendos, o efetivo pagamento daquelas notas fiscais que estavam em aberto na data do encerramento da fiscalização. Então, esta prova foi feita. E assim foi feito também no auto reflexo de PIS. Na ocasião, foram lavrados 2 autos, PIS-COFINS, reflexos, e foram distribuídos para câmaras diferentes, para turmas diferentes aqui deste conselho, sendo que o de PIS já foi julgado há bastante tempo, e restou, então, verificado não só a lisura do procedimento da empresa, como também o fato de que, na data dos fatos geradores, não havia aqui a obrigatoriedade, a condição do ingresso de divisas, para a imunidade da receita de exportação. Imunidade, olhando para o artigo 149 da Constituição, ou isenção, olhando aqui para a Lei 10.833, posteriormente alterada pela Lei 10.865. Então, aqui estamos diante de 2 fundamentos que levam efetivamente ao cancelamento da autuação. O primeiro deles houve o efetivo ingresso de divisas, posteriormente, a emissão de nota fiscal. Isso não foi apurado pela fiscalização na data do encerramento da fiscalização, porque ocorreu posteriormente. E essa prova está produzida nos autos, está devidamente feita nos autos. E, em segundo lugar, porque na data dos fatos geradores não havia aqui a condição do ingresso de divisas. A MP já não estava mais em vigor, ela foi, o tema aqui saiu do campo da isenção, foi para o campo da imunidade, com o artigo 149 da Constituição, com a emenda constitucional 33, de dezembro de 2001, posterior à MP, e, posteriormente a isso, veio a Lei 10.833, que entrou em vigor em em fevereiro de 2004, ainda assim, a questão do ingresso de divisa só veio com a Lei 10.865 de 2004. Então, são essas, fundamentalmente, as 2 razões que levam ao cancelamento, aqui, a extinção ao cancelamento do auto de infração de extinção do crédito tributário. Foi com base exatamente nessas provas produzidas aqui, a comprovação de que os valores relativamente às notas autuadas foram pagos posteriormente, com contratos de câmbio, inclusive, que na sessão aprazada no passado foi determinada a diligência, o fiscal, a autoridade fiscal na origem recebeu o processo, verificou que já havia o auto reflexo já havia sido julgado, favoravelmente contribuinte, os casos eram iguais, então ele questionou a necessidade realmente da realização da diligência. Gostaria de frisar que não fomos intimados a nos manifestar sobre a diligência na origem, o que foi, eu me lembro bem que na sessão passada em que eu compareci, foi determinado isso verbalmente, que o contribuinte deveria ter sido intimado, e nós não fomos intimados. De toda sorte, estamos aqui fazendo a ostentação, eu acho que essa seria uma causa de nulidade, caso se entenda, não se acolha a diligência, essa seria uma causa de nulidade, mas volto a dizer fundamentalmente que as 2 causas aqui que levam ao cancelamento do auto são claras, inequívocas, eu acho que também não restam mais dúvidas a respeito. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, pedindo seja dado provimento integral ao recurso do contribuinte.
Muito obrigado, doutora Simone. Passo a palavra ao relator. Só uma dúvida sobre o procedimento, presidente. Leio a resolução, a gente vota, e se vencido eu leio o voto. É isso? Isso, você vai ler o seu voto da resolução. E a gente vai votar a resolução. E a partir daí a gente iria para o voto vencida a resolução. Do seu acórdão, do voto definitivo. Né? Então vamos lá. Pois bem, trata-se de auto de infração, passabilidade de COFINS, do período de apuração de junho a outubro de 2003, por alegar a exclusão de serviços prestados à pessoa jurídica no exterior, sendo que em parte desses valores excluídos não houve efetivo ingresso de divisas no país, conforme preconiza o artigo 14, inciso 3, da medida provisória 2158/35. Em sede de recurso voluntário, a recorrente acentua que recebeu os valores referentes às notas fiscais de exportação de serviços nos meses subsequentes ao encerramento do procedimento fiscal. Para demonstrar o alegado, a recorrente colige com a peça recursal notas fiscais dos contratos de câmbios vinculados àquelas notas fiscais, dos extratos bancários indicando a entrada de divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona notas fiscais, contratos de câmbio e entradas em extratos bancários. Não obstante a semelhança entre os valores escritos nas invoices de prestação de serviço e nos contratos de câmbio, essa turma constatou que havia dúvida acerca da vinculação entre os ingressos e a prestação de serviço. Isso porque parte da remessa de câmbio foram feitas em momento posterior à lavratura do auto de infração, como reconhece a recorrente. Ademais, o lapso inicial entre a data da emissão da nota fiscal e a remessa de câmbio, que inicialmente era de 4 a 6 meses, passou a ser de 14 meses. Por fim, a ausência de invoice e de contratos de prestação de serviços e de indicação do número das notas fiscais nos contratos de câmbio, nos próprios documentos, ela fez uma planilha, mas os documentos em si não têm a vinculação. Torna assodado qualquer juízo categórico acerca da vinculação entre notas emitidas e remessas de câmbio. No processo citado pela fiscalização, foi dado provimento ao recurso interposto, pois aí eu tô falando sobre o processo em que a autoridade de piso constatou que havia sido dado provimento do PIS, tá? Então, no processo citado pela fiscalização, foi dado provimento ao recurso interposto, pois entendeu a turma, então julgadora, que o artigo 5º da Lei 10.637/02, então vigente à época, afastava a incidência do PIS sobre as receitas de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, sendo, portanto, desnecessário o ingresso de divisas. Veja só, acho que essa é a diferença fulcral entre o PIS e a COFINS. O PIS era regulamentado pela 10.637 de 2002 e que dizia que não precisava ter ingresso de divisas. A COFINS nunca foi regulamentada pela 10.637 de 2002. Ela foi regulamentada pela MP 2158/35 e depois pela 10.833. Nunca foi regulamentado. Nunca foi a mesma norma. Continuo. Me perdi da empolgação aqui. Ainda, na norma de regência, inexistia qualquer limitação temporal para o recebimento de valores. Bastava a prestação de serviço, ao menos com promessa de contraprestação pecuniária em moeda conversível. Do alhures, temos que, sem prejuízo das semelhanças, o processo em lista e o PAF-tal não guardam identidade. Lá, tratou-se de PIS nos termos da Lei 10.637/02. Aqui, trata-se de COFINS conforme MP 2158/35 de 2001. Lá, o fundamento jurídico da LIDE deu-se com foco na diferença entre ingresso de divisas e pagamento em moeda conversível. Aqui, o tema é despiciento, pois o artigo 14 da MP 2158/3501, que regia a COFINS, é claro ao exigir o ingresso de divisas. Lá, o momento do ingresso de divisas foi considerado irrelevante. Aqui, tornou-se um dos pontos de dúvida entre a vinculação da prestação de serviço com o efetivo ingresso de divisa. Por todo exposto, mantenho o voto por converter o julgamento de diligência para que a unidade reparadora, a partir dos documentos apresentados pela recorrente do procedimento administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração, bem como aqueles relacionados com o recurso voluntário, manifeste conclusiva e fundamentalmente sobre as vinculações das notas fiscais, objetos de autuação, com os contratos de câmbio apresentados pela recorrente,
após intime-se para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a esse conselho a julgamento. Assim, a dúvida, o que foi resolvido no outro processo, foi uma outra coisa. Foi uma decisão de iure. Aqui nós estamos discutindo de facto. Outra coisa. Então, é por isso que aqui nós ficamos com uma dúvida, justamente para, mas antes você tinha remessas de câmbio para pagamento de serviço de 2 a 4 meses, de repente passou a ser 14 meses. E aí, nesse processo, e não obstante a diferença entre taxa de câmbio no período, bateu exatamente 23 milhões de reais. Exatamente 23 milhões de reais são as notas fiscais, exatamente 23 milhões de reais são contratos de câmbio. Porque a gente sabe que, para quem trabalha no comércio exterior, dificilmente bate exatamente. Por isso que, como ela trouxe um sem número de documentos, então vamos fazer a vinculação. A República, inclusive, facilitou a vida da fiscalização. Ela trouxe uma planilha. O que a fiscalização vai fazer é bater planilha. Bateu. Eu aqui não vou bater planilha nenhuma. Obrigado, doutor Oswaldo. Algumas considerações. Doutora Simone, em relação à falta de ciência do contribuinte, acredito que se deu em virtude... o resultado da diligência solicitada foi praticamente uma devolução da diligência. Então, na verdade, não foi tomada nenhuma decisão ou nenhuma conclusão a respeito do que constava na solicitação. Então, acredito que se tornou despicienda a ciência do contribuinte, eu não vejo causa para nulidade nessa situação, a princípio. Em relação ao julgamento a decisão do doutor Oswaldo pela resolução, eu olhei aqui o acordo relacionado ao PIS. Realmente tem uma diferença, talvez até o ressaltado lá no julgamento questiona a alteração da legislação, né? Na época em que foi lavrado a autuação, que foi o mesmo procedimento, foi lavrado um auto para PIS, um auto para COFINS, e infelizmente nós temos esse problema de muitas vezes os processos serem separados. Esse era um caso clássico que, pelo amor de Deus, né, os processos teriam que ser julgados simultaneamente. Mas, enfim, lá no artigo 5º falava que a contribuição do PIS não incidirá sobre a decorrente de prestação de serviço para pessoa jurídica domiciliar no exterior com pagamento em moeda conversível. Essa era a legislação de regência da época, que me parece, não sei se para a COFINS era diferente, o Oswaldo pode me esclarecer. Posteriormente, essa norma ela foi alterada pela Lei 10.865, em que se alterou a expressão com pagamento em moeda conversível para cujo pagamento represente ingressos de divisas. Eu imagino que na redação anterior poderia haver o pagamento em moeda conversível, mas esse pagamento ser feito no exterior. Haveria essa brecha e então não haveria ingresso de divisas. O importador no exterior, o importador estrangeiro, ele poderia depositar esse valor em uma conta no exterior em favor do exportador nacional de serviço. Então, para coibir isso, a norma foi alterada para que não bastasse apenas o contrato ser feito em moeda conversível, mas que esse recurso, esse pagamento fosse feito para o país, com contratação de câmbio e tudo. A diferença que eu vejo basicamente é essa. O que me parece estranho lá, Oswaldo, é porque, como bem ressaltado no acórdão, o auditor que fez, me parece que ele realmente fez um exercício de futurologia. Ele fez uma autuação com base numa perspectiva de futuro, de que não pudesse haver o ingresso, ou de que naquele exato momento não tivesse sido feito o ingresso. Quando eu acho que ele não poderia ter feito isso. Esses contratos, o que ele deveria ter fiscalizado, na verdade, era o contrato. Se o contrato prevê o efetivo ingresso de divisa, como seria feito o pagamento, se a legislação do COFINS fosse diferente. Eu estou dizendo assim, se era igual nesse aspecto, nesse ponto, nem isso, bastava ver se o contrato realmente foi feito com pagamento em moeda conversível.
e ele deveria se respeitar um prazo que a gente sabe que é normal de pagamentos. Então, eu acho que houve um exagero de se exigir do contribuinte que, naquele exato momento, a gente vê pelas datas da autuação e pela data das operações que foram autuadas, que foram praticamente concomitantes. Então, tipo, o exportador brasileiro, ele prestava o serviço, prestou alguns serviços, 3, 4 meses depois, o auditor já queria a confirmação do pagamento do efetivo ingresso em divisas. Me parece, como você falou, isso foi feito posteriormente, o valor bateu quase que exato. É difícil, mas a gente também não pode penalizar o contribuinte por ter sido tão preciso na sua comprovação, né? Na verdade, é surpreendente, mas na verdade, porque os outros casos eram estranhos. Não é que esse esteja errado. Então, eu acho que seria fácil a gente dizer agora, mas agora o tempo já passou, então agora a gente pode exigir então essa comprovação, porque agora já é tempo razoável para que ele já tenha tudo isso. Cara, a gente está tratando de uma fiscalização que foi feita naquele momento. E a gente não pode, uma fiscalização realizada naquele momento, em minha opinião pessoal, que trata de eventos que podem ou não acontecer, e nós agora, 5, 6 anos depois, vamos perguntar, mas já que a gente está aqui mesmo julgando, vamos fazer o trabalho da fiscalização e complementar aquela autuação e verificar se aquilo foi realmente prestado ou não. Eu acho que aquilo deveria ter sido feito uma exigência no momento da autuação. Agora, passado esse tempo, é possível, mas eu acho que não é o adequado pela forma como foi feito o procedimento fiscal na época. Mas nós temos aqui o pedido de palavra. É só um segundo, Oswaldo. Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Simone, que pediu fazer um esclarecimento, que deve ser um esclarecimento de fato, tá, doutora? Sim, presidente. Jurídicas. Em seguida, doutor João Paulo, que também pediu a palavra, e eu retorno já imediato para você, tá, Oswaldo? Doutora Simone. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato em relação à legislação que... também. Desculpa. Como? Desculpe. Em relação ao plexo normativo do PIS, porque a MP, estava checando aqui, a MP 2158, no parágrafo 1º do artigo 14, traz as mesmas regras de isenção da COFINS para o PIS. Então, olhando para a 2158, o regramento era exatamente o mesmo. Olhando posteriormente, o que mudou foi a 10833 para o PIS e a 10637 para a COFINS. Ambas trazem a mesma previsão para a hipótese de exportação. Mas o que eu gostaria de frisar é que a MP 2158 traz as mesmas hipóteses de isenção da COFINS para o PIS. Então, olhando para o precedente do PIS, o plexo normativo seria o mesmo, a meu ver. Muito obrigado, doutora Simone. Vamos refazer aqui, então, tá? Pela ordem. João Paulo, Oswaldo, Marcos e o doutor Leonardo. Presidente, eu já consegui aqui esclarecimento nos autos. Doutor Oswaldo. Primeiro, não é o mesmo. Está lá no relatório e no voto. O que regulamentava era a 10637 que você leu aí, presidente, que regulamentava a época da lavratura do auto de infração, que regulamentava o PIS era a 10637, e o que regulamentava a COFINS é o artigo 14, inciso 3, MP 215835. Enquanto o PIS exigia pagamento em moeda conversível, o artigo 14, inciso 3, MP 215835 de 2001, exigia que, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 99, são isentas da COFINS as receitas dos serviços prestados à pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. Então, não é o mesmo plexo normativo. Retornando ao que o presidente colocou, a fiscalização, ela fez o trabalho dela. Ela solicitou os documentos para a recorrente. A recorrente apresentou os documentos e explicações que tinha, dentre eles, não o contrato de prestação de serviço.
É por isso que o fisco, como é que o fiscal vai aguardar? Ah, não, mas tá bom, você recebeu isso aqui de 3 a 4 meses. Agora você vai receber isso daqui quando? Me diz no contrato quando você vai receber. Não tinha contrato. O que resta ao auditor fiscal face ao artigo 142, parágrafo único do CTN? Lançar de ofício. Porque os documentos contavam uma história que constituía um fato constitutivo do direito do erário público. Ponto. E ao contribuinte cabia apresentar como efetivamente fez fato extintivo do direito do erário público. Contratos de câmbio, notas fiscais e vinculação entre ambas. Eu não tenho... Então, essa preocupação de nós nos fiscalizar agora... Eu não estou fiscalizando porcaria nenhuma agora. Eu estou julgando o processo. Só que eu só não tenho como me debruçar sobre os contratos de câmbio e a vinculação entre os contratos de câmbio e as notas fiscais. É só isso. Eu não estou fazendo trabalho de... Aliás, não tenho costume de fazer trabalho de ninguém, nem do contribuinte e nem do fisco. O meu trabalho é verificar a história que os documentos contam e, sobre a história que o documento conta, aplicar a legislação. E é o que, de fato, fiz. Doutor Marcos? O meu ponto seria o mesmo aí da patrona, né? Porque a lei que alterou a 10.637 foi a mesma que alterou a 10.833, né? E a MP 2158 também previa, né, isenção em relação ao PIS, né? Da mesma forma que a COFINS, né? Mas pelo que você está dizendo é que na época da lavratura já incidia a 10.637, é isso? E não mais a MP. Para o PIS já estava em vigor a 10.637. Foi no lapso temporal entre a 10.637 e a alteração da 10.637, que incluiu o ingresso de divisa. Foi nesse pedacinho de mundo. Entendi. Doutor Leonardo? Presidente, é muito simples minha intervenção. Eu não sou contra a resolução que o Oswaldo propõe, né? Mas teve essa questão, de fato, que eu estava em dúvida a respeito da aplicação da 2158, se seria por remissão ou não. Então, se valia para PIS e COFINS, mas eu acho que o que o Marcos acabou de falar esclareceu bastante, né? Nesse caso aqui, Oswaldo, os dois períodos de apuração, PIS e COFINS, são exatamente os mesmos, são idênticos, né? E parece que se referem, de fato, aos mesmos casos. A gente está tratando aqui de um caso reflexo. Eu vejo aqui que, inclusive, no processo relatado pela conselheira Mônica lá atrás, em 2015, tem a discriminação das notas fiscais e, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, são as mesmas notas fiscais que estão em discussão nesse caso, né? Contribuinte também ele traz aqui, pelo que eu estou vendo, não analisei, obviamente, né? Todos os contratos de câmbio, os extratos bancários, DIPJ. Então, em princípio, daria para fazer essa ligação, né? E, em segundo lugar, tem também a questão das provas, né, que o Lázaro colocou. Ela é muito importante, porque contrato de câmbio é um contrato complexo. A gente tem ali um momento do fechamento e depois da liquidação. Fosse caso de a gente estar aqui buscando o fato gerador do IOF, bastava isso. E aqui, quando chegasse a fiscalização, essas seriam as duas pernadas que ela ia buscar. Mas aqui nós estamos olhando uma terceira pernada, né? Se houve ou não o efetivo ingresso da divisa, se a gente puder superar a questão da remissão da legislação, né? Então, na hora que o fiscal autua, ele precisa trabalhar com aquilo que ele tem, né? Ele não pode trabalhar com o exercício do que pode ou não acontecer. Então, caso ele houvesse chegado ali com um termo de fiscalização e aquele período de apuração fiscalizado tivesse um caso em que houvesse contrato de câmbio fechado, liquidado, sem ingresso de divisas, seria motivo para a autuação. Agora, aqui parece que precisaria ter uma análise de como foi feito esse contrato, em que momento que estava previsto o efetivo ingresso da divisa, né? Então, é uma questão interessante que o Lázaro coloca. Mas é isso que eu estou falando. A gente retorna, eu vou bater no mesmo ponto. Eu acho que o exercício de futurologia seria o fiscal pedir os documentos,
o contribuinte enviar só alguns contratos de câmbio e dizer para o fiscal, olha, um dia eu vou fechar esse câmbio, e o fisco esperar. Aí o exercício de futurologia. Esse é um ponto. O ponto 2 é o contribuinte, o fisco fala assim, não, tá bom, então já que você não fechou o contrato de câmbio ainda, me envia um contrato entre você e o seu tomador de serviço, dizendo quando ele vai pagar, e o contribuinte não enviar. Esse é o detalhe. O que o fisco faz nessa situação? Ele tem documentos que constam que, naquele momento histórico, não houve ingresso de divisas por prestação de serviço. O que ele vai fazer? Esperar? Aí o exercício de futurologia. Aí é que ele vai falar, pô, tá bom, eu vou esperar um dia você receber. Aí o contribuinte fala, tudo bem, é um dia daqui 5 anos. Ok, obrigado, doutor Oswaldo. Bom, só finalizar aqui as minhas últimas considerações, a gente já vai passar para a votação, tá? Já foi bastante esgotado o tema, todo mundo falou. Na verdade, Oswaldo, você questionando aí o que é que o fiscal deveria fazer. O fiscal deveria encerrar a fiscalização exatamente nos moldes do doutor Leonardo, que o doutor Leonardo citou, que é justamente a mesma, o que consta da decisão também de uma turma do CARF, tá? Esse julgamento já foi efetuado por uma turma aqui do CARF relacionada ao PIS, e foi na mesma linha do doutor Leonardo. Tem que se verificar contratos que tinham a previsão ou não tinham previsão de pagamento com moeda conversível, que teve, mas com o fechamento de campo provou-se. Aí vem a questão de ser um auto de infração e da prova do fisco de que não ocorreu. Lembramos aqui que o fisco tem que comprovar as alegações dele, né? Então teria que ficar comprovado que não houve, que já está encerrada a operação. Se as operações não estão encerradas, o que compete ao fisco é retornar sua fiscalização daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dentro do período decadencial de 5 anos. Se o setor de programação e seleção entender que esse... João, infelizmente, eu não vou poder devolver mais a palavra. Se é que eu vou poder entender, a fiscalização entender que há necessidade disso. Mas é esse o procedimento. Não lavrar um auto infração. Eu já estou aqui, vou lavar porque isso aqui não está comprovado ainda, não vou voltar daqui ano que vem, então já vou lavrar logo outra infração já para me garantir. Não é esse o procedimento correto. E vamos só aqui para encerrar, a justificativa da conselheira Mônica na sua decisão. Um trecho do voto dela é: não obrigatoriedade de comprovação de pagamento simultâneo à prestação de serviço. É importante afirmar que, mesmo ao tempo da autuação fiscal, não existia qualquer regra que exigisse a comprovação do fechamento de câmbio de exportação no momento da emissão da nota fiscal ou logo nos meses seguintes. Isto porque a apuração do PIS e da COFINS faz pelo regime de competência, sendo dever do contribuinte reconhecer as receitas auferidas para fins de cálculo, independente de sua concreta realização. Desta maneira, prestando o contribuinte de serviço no exterior, cometerá o fato impunível, cabendo ele emitir a respectiva nota fiscal e apurar a contribuição devida. Em havendo contribuição a recolher, cabe-lhe fazer o recolhimento nesse caso. Caso, por outro lado, não haja incidência de contribuição, da apuração feita não restará tributo a recolher. Tudo isso independentemente de que tenha havido ou não remuneração pelos serviços prestados. Observe-se que a recorrente é tributada pelo lucro real, portanto, sua apuração necessariamente faz-se por competência. Disso se conclui que não subsiste a motivação invocada no presente lançamento, isto é, a falta de comprovação do fechamento de câmbio em nada atua na existência ou natureza do fato gerador, nem na respectiva imposição do crédito tributário. Assim, despiciendo adentrar na seara de se a prestação de serviço exterior objeto de imunidade, exceção da incidência, ou mesmo se a legislação ordinária restringiu ou não o benefício constitucional. Suficiente observar que o auditor fiscal não conferiu a interpretação adequada aos fatos e tratou como infração uma conduta atípica. No presente lançamento, o auditor não deveria simplesmente coletar notas fiscais de exportação de serviços quase contemporâneas à própria ação fiscal, sem verificar em qual momento o exportador recebeu pelo serviço, como se deu o pagamento e qual prazo dispunha para fechamento de câmbio. Somente se poderia aventar da existência de infração ao disposto no artigo 5º da Lei 10.637, caso, 2 pontos. Primeiro, a autoridade lançadora comprovasse a inexistência da prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residência ou domiciliar no exterior. Segundo, a autoridade comprovasse que ocorrer o pagamento por tal serviço, mas aquele não representasse ingresso de divisas. Apenas na hipótese de irregularidade desse tipo, estaria configurada a infração, descaracterizando a não incidência. O simples fato de não ter havido pagamento do contrato de câmbio até o momento da atuação não viola o disposto em qualquer norma legal. Eu, como estão vendo, eu faço já
minha antecipação de voto divergente pela rejeição da proposta de diligência do conselheiro Oswaldo, apesar de entender completamente os fundamentos e reconhecer que, inclusive, que em julgamento passado, na nossa turma, nós entendemos de forma diferente, né? Nós entendemos que haveria necessidade da diligência e realmente não foi suprida pela unidade local, que apenas fez referência a essa existência da decisão, que eu realmente não lembro se na sessão passada, se nós paramos para analisar. Foi mencionado que já existia. E o argumento foi justamente o mesmo, mas espanta-rei, né? Normal. Tá. Bom, então, iniciamos o regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como... Presidente, eu estou olhando aqui o despacho aí da autoridade fiscal e eu vou acompanhar o relator, porque eu acho que esse juízo, se é só uma diferença de tributo ou não, cabe à autoridade julgadora, não cabe a ele se recusar a fazer o que foi determinado por essa turma, analisando os fatos e simplesmente devolver, olha, julgo igual foi julgado no outro processo, porque são semelhantes, a diferença é só do tributo. Então eu vou acompanhar o relator. Presidente, só porque eu voto por último, só para não ficar a palavra no final, eu estava lendo aqui a manifestação da unidade, eu não entendi muito bem como aquele caso de desobediência, não vou fazer porque eu acho que eu não devo, que está errada a decisão. Na verdade, o que ele disse foi, olha, já está feito para o mesmo período de apuração, né? E essa decisão no sentido de que não foi obedecida a determinação desse conselho, vai acabar implicando nulidade, porque aí precisaria ter sido feita a intimação do contribuinte, né? Nesse caso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas só um comentário. Não, tudo bem, doutor Leonardo. Eu também não entendi como uma desobediência, não. Talvez como um alerta, né, sobre uma confirmação se há realmente a necessidade, mas eu entendo também a posição do doutor Luiz Felipe. Oswaldo é o relator. Doutor Marcos Borges. Eu também, como o relator explicou aí pela incidência da lei da MP, né, que previa no ingresso de divisas, né, eu acho que a diligência é importante para verificar mesmo se houve esse ingresso. E como não foi cumprida, né, na primeira diligência requerida, né, eu acompanho o relator pela diligência. Obrigado. Doutora Fernanda. Eu também acompanho o relator. Doutora Lara. Acompanho, presidente. Doutor João Paulo. Com o relator. Doutor Leonardo. Eu vou pela divergência. Eu também mantenho a minha divergência. Bom, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Leonardo Agassawara Branco e Lázaro Antônio Souza Soares, que davam provimento ao recurso voluntário. Doutora Simone, muito obrigado pela sua participação. Espero que agora a unidade intime a empresa do resultado da diligência. Muito obrigado. Presidente, eu vou tomar o cuidado de grifar. Eu vou tomar o cuidado de grifar. Intime-se, para não ter dor de cabeça. Tá, pois não, doutora Simone. Quando o processo retornar a julgamento, eu poderei fazer as notas oral ou não? Só se Sim, claro. Inclusive sobre o resultado dessa diligência. Que bom. Então tá certo. Tá ótimo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Microfone, presidente. Pessoal, vamos agora para o item... Qual o item da pauta? Eu não sei se o patrono... Vamos ver, 39. né?
O 39 era o primeiro, mas estava com estabilidade, não sei se voltou. Vamos perguntar. Fabimar? Oi, presidente. O patrono da Cargill já tem acesso à sala? Ainda não, presidente. Está disponível o patrono do item 63. Tudo bem, pode fazer a convocação, então. Farei a convocação. Item 63 da pauta, doutora Carolina. João Paulo. Agora, por favor, verificar Com a palavra. privada no chat. Item 63 da pauta, doutora Carolina. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Doutora Carolina? Sim, senhor. Bom dia, doutora. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vinda à nossa turma. Nós iremos agora fazer o julgamento do item 63 da pauta, a empresa REC 816, empreendimentos, relatoria do Dr. João Paulo. Ele fará agora a leitura do relatório, tá? do voto dele, a leitura do relatório. A doutora terá, então, 15 minutos para fazer sua sustentação oral, e nós iremos, então, depois disso, devolver a palavra ao doutor João Paulo para que ele possa proferir o voto dele. Encerrado isso, a doutora só poderá, então, se manifestar novamente para esclarecimento de fato, ou que a própria doutora queira fazer algum esclarecimento de fato, que não de direito, ou que algum contribuinte solicite, tenha alguma dúvida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Doutor João Paulo, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Doutora Carolina, muito bom dia. Presidente, por questão de economia processual, estou adotando aqui o relatório que foi muito bem feito pela unidade de piso, onde temos que se trata de uma manifestação de inconformidade apresentado pela ora recorrente, onde está atacando nessa manifestação de inconformidade o despacho decisório eletrônico indeferiu a declaração de compensação que foi formulada conforme a tabela que eu já destaquei a vocês com o respectivo PERDECOMP. A DERAT São Paulo não homologou a referida compensação em razão de inexistência de saldo referente ao recolhimento indicado no PERDECOMP, a qual teria sido integralmente alocado para a extinção de débito declarado pelo próprio contribuinte. A partir das características do DARF, discriminado no PERDECOMP, acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando, portanto, nenhum crédito disponível para compensação, conforme informado no pedido de compensação. Foi cientificada a contribuinte, para tanto, em 18/12/2012, e em 10/1/2013 apresentou-se, então, esta manifestação de inconformidade, que, destaco, é de uma lauda, ou quase uma lauda, onde, aqui, aos senhores e senhoras conselheiros, podem verificar, foi juntado a DACOM retificadora, né, que retifica o recibo original, especificamente quanto à base de cálculo dos créditos, a alíquota específica sobre bens do ativo imobilizado. Tá? A DCTF original, do período em questão, com a informação dos valores efetivamente recolhidos a maior em relação à DACOM retificadora.
cópia do despacho decisório, as alterações, ou melhor, a última alteração, que seria a 12ª, do contrato social da empresa BRPR Empreendimentos Imobiliários. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto julgou a unanimidade improcedente a manifestação nos termos do Acórdão 1486239, onde a referida instância julgadora entendeu que não haveria a comprovação do crédito apontado e que, com a verificação sistêmica, o referido crédito haveria sido já apontado ou já compensado em débitos anteriores. Inconformada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, apresentando documentação comprobatória. Cito: custo do imóvel, planilha interna de demonstração da apuração dos encargos de depreciação do imóvel em questão, do período de janeiro a outubro de 2011, realizada inicialmente, e o habeas datado de 13/7/2000. A DACOM original, que já estava também na manifestação, e a planilha interna da contribuinte, comparativa da apuração dos encargos de depreciação. É o relatório, presidente. Doutora Carolina, com a palavra, por favor. Obrigada. Bom dia, presidente, conselheiro relator, outros eminentes conselheiros. Bom, trata-se de processo de compensação com utilização de crédito de COFINS do período de dezembro de 2011. Como bem o conselheiro relator relatou, o despacho decisório não homologou essa compensação, e na manifestação de inconformidade, a gente, na verdade, não tinha ainda, no momento do despacho decisório, retificado a DACOM e a DCTF, e só então retificou e apresentou com a manifestação para demonstrar que, na verdade, inicialmente a recorrente tinha apurado o débito dessa competência, depois ela refez a apuração, conforme eu vou explicar adiante, então ela tinha feito um pagamento com o DARF, e depois, quando ela refez e viu que não havia, na verdade, o débito para aquela competência, passou a não existir um débito para aquela competência. Primeiro, o despacho não identificou a existência do crédito, porque ela foi cruzar sistemicamente o DARF, viu que estava alocado com o débito, e aí a recorrente viu que não tinha retificado, então retificou e explicou que existia esse crédito. Bom, com relação à efetiva existência do crédito, esse crédito, inicialmente a recorrente, ela apura só COFINS sob regime não cumulativo, né? Então ela tem direito à apuração de crédito de depreciação do seu ativo imobilizado. E então, no ano de 2011, entre janeiro e outubro, ela estava equivocadamente apurando essa taxa da depreciação com base em 20 anos. Só então ela foi perceber que ela não estava aplicando o artigo 311 do RIR 99, que estava vigente à época, segundo o qual a taxa anual de depreciação dos bens adquiridos usados será fixada tendo em vista o maior dos seguintes prazos: metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo e o restante da vida útil considerada esta em relação à primeira instalação para a utilização do bem. O imóvel em questão, edifício Lavoura, foi adquirido pela recorrente quando ele já estava em uso. Então, ele se enquadrava na época no conceito de bens adquiridos usados, e de acordo lá com a IN da Receita 16298, deveria considerar lá os 25 anos de utilização do bem, e de acordo com a regra do 311, então, fazendo o cálculo, né, que na verdade, o ABITS, né, que, conforme o relator falou, a gente juntou o recurso voluntário para demonstrar que foi em dezembro
em julho de 2000, aquisição também com o documento de compra e venda que a gente também juntou no recurso foi em dezembro de 2009. Então, quando da aquisição do imóvel pela recorrente, a vida útil restante ainda era de 15 anos e meio. Então, era a vida útil que deveria ter sido considerada para o cálculo dos encargos de depreciação. E, então, em novembro de 2011, a recorrente percebeu isso, que, na verdade, ela estava considerando 20 anos, né, portanto, superior a 15 anos e meio. E, então, ela reparou, na verdade, ela já considerou o certo para novembro e dezembro. E aí, quando ela foi em dezembro, ela refez a apuração de janeiro e outubro, e viu que, então, para dezembro, ela não deveria nem ter pago o débito que ela acabou pagando, né, o DARF lá, que inicialmente estava alocado lá nesse débito, e foi quando, então, ela apurou esse crédito para poder utilizar nessa compensação. Então, assim, na verdade, só para confirmar, todas as alegações foram comprovadas pelos documentos trazidos no recurso, que são o documento de compra e venda, para comprovar o custo contabilizado do imóvel, a planilha com essa apuração dos encargos de depreciação do imóvel do período de janeiro a outubro de 2011, a apuração do crédito tanto do PIS quanto da COFINS, que é o crédito, né, sob análise, por ela apurado, o habite do imóvel, para comprovar o cálculo da vida útil, o comprovante de recolhimento do COFINS, no valor de R$ 116.649,25, que é o crédito em questão, e a memória da apuração dos encargos de depreciação desse imóvel. Vale lembrar, de acordo com a jurisprudência deste egrégio conselho, como os senhores conhecem bem, que, em atenção ao princípio da verdade material, a gente deve ficar atento a dois detalhes. Assim, uma é a questão de que o mero erro no preenchimento de declaração não pode deixar de reconhecer a efetiva existência do direito creditório do contribuinte, que está amplamente demonstrado nos autos, e também que, na verdade, também não há problema algum, o CARF vem reconhecendo a possibilidade de juntada de documentos com recurso voluntário, e ainda que haja qualquer tipo de questionamento nesse sentido, também há jurisprudência dizendo que, na verdade, de acordo com a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, que quando a decisão de primeira instância traz alegações novas, né, também não há problema se o contribuinte trouxer documentos para rebater, que foi exatamente o caso, porque, na verdade, quando a recorrente trouxe na sua manifestação de conformidade o DACOM retificador, demonstrando que esse crédito era relativo à questão da apuração do crédito de depreciação do imóvel, a decisão questionou qual era, então, a diferença do cálculo, e, enfim, por que teria gerado essa diferença do cálculo e tal. E, então, justamente, a recorrente trouxe os documentos para rebater esses novos argumentos trazidos pela DRJ. Bom, essa é a minha sustentação oral, agradeço a atenção dos senhores. Vou pedir provimento do recurso, por favor. Muito obrigado, doutora Carolina. Passo a palavra ao relator. Bom, estamos diante, então, apenas para situar os conselheiros e conselheiras, de mais um daqueles critérios que temos que adotar, tá, em relação à comprovação documental, acervo probatório. Vamos lá. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestiva e segue os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido por este Conselho. Quanto ao mérito,
entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade do recorrente. Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe a recorrente a comprovação do direito do suposto crédito nos termos do 16 do Decreto 70.235. O artigo 170 do CTN também dispõe dessa forma com as análises de garantias nesse aspecto. Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o CPC no artigo 373, quanto ao ônus da prova. E é exatamente esse ônus da prova que é a incumbência que a parte possui de comprovados os fatos que lhe são favoráveis no processo administrativo ou judicial, visando a influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a organização e vinculação dos documentos hábeis e idôneos. Então, apenas aqui fazendo um parêntese, foram juntados, apenas em sede de recurso voluntário, documentos, todos esses internos à empresa, e que aqui estou rebatendo de forma clara, que nós não temos as escriturações, os livros que demonstram que essas planilhas internas estão efetivamente sendo, assim, consideradas para fins declaratórios, no meu entender. Com as matérias impugnadas e a reunião de suas informações pertinentes ao pedido em análise, seria indispensável para o convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário, em que pese o princípio da verdade real, que norteia o processo administrativo fiscal, e que foi aqui muito bem esclarecido pela nobre patrona, os documentos juntados pela recorrente se deram apenas em sede voluntário, em desobediência ao parágrafo 4º do 16.70.235. E, não obstante a isso, não houve qualquer justificativa, nem se depreende a incidência das alíneas do referido dispositivo a ensejar o protocolo posterior de documentação que aparentemente poderia e deveria ter sido juntada em sede de impugnação para fins de apreciação da autoridade fiscal da delegacia de julgamento. Não se nega a possibilidade, e os erros aqui, conforme também já amplamente destacado pela nobre patrona, das declarações e a possibilidade de retificar da CTF ou da COM, quando não homologada a compensação em razão de erro no preenchimento por parte do contribuinte, desde que lastreado por documentos hábeis no processo que devem ser apresentados em momento tempestivo e oportuno, até mesmo em sede de voluntário, que não foi feito. Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento. É o voto, presidente. Obrigado, doutor João. Assim, eu só queria comentar aqui sobre o voto. Você até fez uma ressalva agora no finalzinho, quando você colocou até em sede de voluntário, mas não está aqui no voto. Então, assim, como uma sugestão, o que é que ocorre? Pelo que está descrito no seu voto, a impressão que, a motivação que me parece aqui haver é simplesmente a preclusão do direito do contribuinte de apresentar novas provas, porque ele não fez em sede de impugnação na DRJ. Quando, na verdade, nós poderíamos acertar. Não é que essa motivação está errada, mas que nós temos aqui no CAFA também o princípio da verdade material e aceitaríamos isso. Qual é a minha preocupação? Pode haver um recurso do contribuinte alegando que não foi observado o princípio da verdade material, que os documentos juntados, houve documentos aqui juntados, né, em sede de voluntário, e que eles não foram suficientes, mesmo com a juntada desses documentos, não foram o suficientes para comprovar, né? A decisão da DRJ, ela cita escrituração contábil e fiscal como necessária a comprovar, e eu olhei aqui, realmente não tem nada da escritura, tem uma planilha apenas, como você colocou, né, a planilha e a escritura do imóvel, que realmente é insuficiente, mas apenas como uma sugestão, acho que seria interessante, mas a única razão é essa. Já acatado, está na folha 75 do recurso voluntário, que ali foi destacado, de itens 1 a 5, documento de compra e venda para comprovação do custo contabilizado do imóvel, edifício Louveira, planilha com respectiva apuração dos encargos de depreciação do imóvel no período,
habite do imóvel, comprovante de recolhimento a título de COFINS e memória de apuração dos encargos de depreciação. Eu vou apenas, presidente, se assim também concordar, você tem toda a razão, eu vou só extrair isso aqui da folha 75, ratificando que estes foram juntados, mas que ainda assim são insuficientes, com base também naquilo que eu já disse, e você aqui, agradeço a gentileza, já também expôs. Então, eu vou acrescentar isso para todos os conselheiros. Eu falei, não está escrito, mas já acrescento aqui, extraindo isso das folhas 75 do recurso voluntário. Ótimo, doutor João, obrigado. Temos a pedido de palavra do doutor Oswaldo. É muito rápido, acho que esse caso, até porque nós já discutimos o mesmo tema por inúmeras vezes durante essa sessão. O que aqui a contribuinte está pedindo é crédito por encargo de depreciação do ativo imobilizado. A escritura pública é o documento por excelência que demonstra a aquisição de imóvel. E imóvel é parte do ativo imobilizado. Acho que é totalmente irrelevante os documentos contábeis e fiscais para isso, para demonstrar isso. Absolutamente irrelevante. Então, esse é o problema de receita de bolo. Se tivesse juntado o documento fiscal, para que é necessário o documento fiscal para demonstrar que o imóvel compõe o ativo imobilizado? De outro ponto, a Lei 10.833, ela não concede o crédito de depreciação para imóvel do ativo imobilizado. Ela concede para o ativo imobilizado utilizado nas atividades da empresa. E acho que esta prova faltou. Porque tem o habite-se, tem a escritura, tem os cheques de pagamento do cartório, tem o habite-se, inclusive, antigo, mas esta prova faltou. Então, é por isso que eu vou com essa ressalva, eu vou acompanhar o conselheiro João. De novo, o problema traz documento fiscal que eu topo, quando não é bem assim, não é bem assim que funciona. Na verdade, não foi essa a minha afirmação, né? Na verdade, o que a gente tem julgado aqui, que a entrega da escrituração contábil fiscal é apenas indícios de prova. Na verdade, a depreciação ela tem que estar registrada. Então, respeito a sua opinião, mas divido. Eu entendo que aqui, sim, documento essencial. Você não tem a escrituração, o registro da depreciação do contribuinte, você não tem nem como começar a pensar em dar um crédito numa situação dessa. Isso pode estar nem escriturado, não sei. Simplesmente não sei. O imóvel está aí, ok. Seria, inclusive, eu acho que esse foi um processo inverso. Nós tivemos o documento de suporte da escrituração e não tivemos a escrituração. Esse talvez fosse um documento que, com base na escrituração, fosse viável solicitar uma diligência para que esse documento aqui fosse apresentado. Não foi exatamente o caso. Mas tá bom, as questões estão postas. Doutor Luiz Felipe, como vota? Vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Oswaldo? Com o relator. Não é pelas conclusões, acompanha integralmente, né? Ele está votando por insuficiência probatória. Acompanha perfeitamente por insuficiência probatória. Ok. Doutor Marcos Borges? Eu vou divergir, porque essa questão de probatória, de verdade material, né, essa questão só foi levantada na DRJ, né, um despacho decisório eletrônico. Né. Nesses casos, eu enquadro no artigo 16, quarto C ali, né. Essa é uma questão que foi levantada só posteriormente. Né. E a questão de encargo de depreciação do imóvel, né, como disse o Oswaldo, basicamente em relação ao imóvel, a escrituração e a documentação que ele trouxe, eu considero como indício. Né? Então, eu votaria pela diligência. Temos, então, o doutor Marcos Borges abriu divergência em relação ao relator, votando por uma diligência. Lembrando que o Luiz Felipe e o Oswaldo, enquanto eu não proclamar o resultado, eles podem alterar o voto, tá? Doutora Fernanda?
João, aquela parte da preclusão você vai tirar, né? Na verdade, eu vou deixar e vou acrescentar que ainda seria admitida em sede de voluntário que não foi feito. E vou incluir os itens de 1 a 5, Fernanda. Uhum. Eu vou votar com a divergência. Doutora Lara, como vota? Acompanho a divergência, presidente. Ok. Doutor João Paulo, relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, tivemos maioria, 5-3. Só um segundo, por favor. Vou fazer aqui o registro do resultado. Senhores, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges, Lara Moura Franco Eduardo e Fernanda Vieira Cotizias. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, doutora Carolina Carvalho de Andrade, OAB Rio de Janeiro, 166-613, escritório BNA Advogados. Doutora Carolina, muito obrigado por sua participação. Até uma próxima. Bom dia. Tchau, tchau. Fabimar? Oi, presidente. Patrono da Cargill e da Vision, por favor. Qual a situação? O item 39 está na sala. A doutora Flávia, patrona. O item 40 ainda não apareceu, patrona. Tudo bem, é só acompanhamento, podemos esperar mais um pouco. Então, pode fazer a convocação da patrona da empresa Cargill Alimentos, item 39 da pauta. Tá, ok. Item 39 da pauta, doutora Flávia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 39 da pauta, doutora Flávia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Fabimar. Bom dia. Bom dia, doutora Flávia Baruzzi? Exato, bom dia. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda à nossa turma. Seu processo é o item 39 da pauta, Cargill Alimentos, relatoria do doutor Leonardo.
O doutor Leonardo irá ler o relatório dele. Em seguida, eu irei conceder 15 minutos, tá, para a doutora fazer a sua sustentação oral. E então retornaremos a palavra ao doutor Leonardo para que ele possa proferir o voto dele. Feito isso, os conselheiros, caso queiram fazer algum esclarecimento de fato com a senhora, ou se a senhora tiver algum esclarecimento de fato também, que seja, né? Também a senhora pode pedir a palavra para se pronunciar, ok? Perfeito. Com a palavra... Presidente, se a doutora permitir, eu vou encaminhar aqui a proposta a todos, porque é uma proposta de diligência. Esse daqui é um caso muito semelhante, idêntico àqueles que a gente julgou no mês passado, sob uma composição ligeiramente diferente. Estavam aqui presentes os conselheiros Carlos, Oswaldo, Marcos, Silva, Fernanda, João Paulo, Ronaldo e o presidente Lázaro. E aqui é um daqueles casos de não homologação por despacho decisório, em que o contribuinte ele junta provas. Nesse caso aqui foram juntadas DCTF, DACOM, notas fiscais e planilhas de lavra da própria recorrente. Eu trouxe também na pasta os 6 casos que a gente julgou no mês passado, por algum motivo acabaram ficando destacados desse aqui, e eu encaminho a mesma proposta, que a unidade faça a verificação do crédito e do débito. Como voto, presidente? Doutora Flávia, em geral, como um procedimento geral, tá? Nesses casos em que há proposta de diligência, nós solicitamos a dispensa da sustentação oral para a doutora, claro, se a senhora acatar, e vamos fazer a votação da proposta de diligência. Caso essa proposta seja rejeitada, o conselheiro, então, teria que fazer a leitura de um voto dele, e aí, nesse caso, a gente dá o prazo de sustentação oral. Porque, de qualquer forma, sendo feita a diligência, quando o processo retornar, a senhora terá o mesmo prazo para fazer uma nova sustentação, agora já com base no resultado da diligência. Pode, tudo bem? Ok. Vamos entrar, então, em regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Eu só queria um esclarecimento. Desculpa, Marcos, eu não tinha visto que você tinha se pedido a palavra. Eu não levantei a mão, não. Eu notei aqui que só apresentou da COM da CTF. Eu não vi essas outras provas aí que você está citando aqui. Foram na manifestação que foram apresentadas? Foram posteriores. Ele apresentou DCTF da COM, retificadas. O momento que ele apresentou, se eu não me engano, foi no recurso voluntário. O restante das provas. Eu superei essa formalidade, como essa turma vem superando, e propus a diligência. Então, que para mim a questão da prova aí é essencial, né? Até como indício, né? Mas se for só essas declarações, né? Sem nenhum documento de suporte, né? Aí eu acho que teve carência probatória, no caso. Por isso que eu estou perguntando se foram juntados alguma coisa. Eu estou olhando aqui o recurso voluntário, não tem muita coisa aqui, não. Exatamente igual que mais caro. Uma olhadinha no processo, o doutor Marcos Bosch suscitou uma dúvida quanto às provas apresentadas. Vamos dar uma olhadinha. Se a doutora também tiver fácil a indicação de onde está no processo. Eu tenho bastante claro a juntada da DCTF, que foi esse o ponto controvertido da DRJ. Presidente, apenas pela ordem, não sei se é só comigo, eu não estou ouvindo a patrona. Eu ouvi, um pouco distante, mas eu consegui ouvir. Deixa eu tentar novamente. Eu tenho bastante. Agora ficou ótimo. A DCTF, que foi o ponto controvertido do despacho decisório. Outros documentos não chegaram a ser, vamos chamar assim, reclamados nos autos, né? Porque, lembrando, o crédito decorre da lei,
né? Não é um indébito apurado de recolhimento a maior por erro, é uma questão bastante específica de uma suspensão de PIS e COFINS. Eu não quero avançar, né, porque senão ficaria como sustentação oral. Não vai ficar como sustentação oral, não. É um esclarecimento de fato. O conselheiro Marcos Borges, o conselheiro João Paulo tiveram dúvidas, apenas um esclarecimento de fato. Perfeito. Pelo que eu vi. Só recordando, o crédito aconteceu uma suspensão de PIS e COFINS pela Lei 12.350 do ano de 2010, artigo 54, inciso 2, que previu a suspensão de PIS e COFINS para algumas NCMs, algumas delas produzidas pela Cargill Alimentos, mas condicionou a essa suspensão a termos e condições a serem disciplinadas pela Receita Federal, o que ocorreu 5 meses posteriormente à lei. Então, a gente tem de janeiro de 2011 a maio de 2011, porque são muitos processos e a conexão com os casos da sessão anterior, em que a empresa precisou tributar. Quando veio a instrução normativa, no dia 17 de maio de 2011, né, por isso que eu chamo isso quase 6 meses, com efeitos retroativos a janeiro, a empresa refez a apuração. E daí, então, surge o indébito. Então, na realidade, aqui, o ponto da diligência, que ocorreu no outro caso também, é para o direito creditório, ele decorre da lei, né? Ele não é um caso de erro, de preenchimento, nada disso. Eu não quero me estender. Agora já está começando a invadir o campo da sustentação oral. Mas eu acho que talvez, conselheiro Leonardo, seja justamente por isso que você separou esse caso. É porque realmente dá conta da CTF só. Da CON, da CTF, no RV, contrato social, procuração e documento de identificação dos patronos. Foi exatamente o que eu encontrei, Leonardo. Está diferente dos outros processos. Nesses aqui não tem as notas fiscais que amparam o crédito. Realmente está só mesmo da CON e da CTF retificador, despacho decisório. É exatamente o que o Oswaldo falou. Não tem nenhum documento assim, estou vendo nada que... Doutora, só vou lhe pedir para, eu acho que para a senhora fechar o som. Obrigado. Conselheiro Leonardo? Eu não estou achando também. Nossa, é um pouquinho diferente, de fato. Eu também, igual o doutor Oswaldo, eu abri aqui. Tem a manifestação, lá embaixo tem documentos diversos, outros documentos que embasam a MI. E no recurso voluntário tem aqui documentos diversos, outros, contrato, procurações. Eu abri e realmente não vi nem documento fiscal e nem documento contábil. Estou olhando agora o recurso voluntário. Tá, tranquilo.
Bom, presidente, então eu vou só reformular os termos da diligência, porque aqui nesse caso a gente está discutindo se a contribuinte ela atendeu ou não aos requisitos da Lei 12.350 do artigo 54, que determinou suspensão do pagamento do PIS sobre receita de venda para os produtos comercializados por ela, que são preparações utilizadas na alimentação de animais vivos. Então, nesse caso aqui, a contribuinte acabou desconsiderando essa suspensão e tributou a totalidade da venda dos produtos, diferente do que deveria ter feito. Então, ela questiona justamente o uso dessa base de cálculo e daí vem a retificação da sua DCTF. Como a doutora disse, só depois dessa instrução normativa que regulamentou a lei, em que haveria uma retroação para 1º de janeiro de 2011 dos efeitos dela, dessa suspensão. Então, a resolução vai ter que ser para apurar, caso a gente entenda cabível, nesse caso, a aplicação dessa lei e da instrução normativa para 2011, para o mês 1 de 2011, se o cálculo foi feito da maneira correta. Mas aqui, nesse caso, pelo que eu estou vendo, a contribuinte não apresentou prova na impugnação do cumprimento desses requisitos. Deixa eu só ver a manifestação. Claro. A manifestação de conformidade da contribuinte tem uma folha, né, em que aponta para o erro de apuração do tributo. Deixa eu ver os documentos que foram juntados. Presidente, o único argumento da manifestação de conformidade da contribuinte é que foi retificada a DCTF. Não é apresentado absolutamente nenhum outro documento. Eu vou propor adotar o relatório da decisão recorrida e acho que seria o caso de abrir, então, um prazo para sustentação oral. Acho que seria o mais correto. Calma, vamos lá. Então, você vai modificar, você vai retirar sua proposta de diligência? Sim, eu estou retirando a proposta de diligência. Tá, tudo bem, então. Então, já foi lido o relatório do caso. Então, são 10h47. Doutora Flávia, 15 minutos, por favor, para sua sustentação oral. O relator, ele retirou a proposta dele de diligência. Pois bem, então, para não tomar muito o nosso tempo, apenas repito que o direito ao crédito, ele decorre da lei, né, e não numa questão de se apuração e comprovação, decorre da própria NCM envolvida nos produtos que a empresa vende. E isso é bastante relevante, porque o ponto controvertido do despacho decisório que movimentou o contencioso que chega até aqui trouxe apenas um ponto, né, uma discussão, que seria a questão da retificação da DCTF. Por isso, a manifestação de inconformidade é muito simplória, o senhor tem toda a razão, e que apenas diz, olha, foi retificado, né, segue aqui a DCTF e a DACOM. Se o despacho decisório tivesse trazido outros argumentos para o indeferimento de crédito, acredito que a contribuinte também teria avançado, né, com relação à questão documental. Naquele momento, se não me engano, lá em 2012, foi isso que a contribuinte entendeu, que o único problema era a DCTF.
e assim seguimos até hoje. Então, para ser breve, meu pedido é o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao crédito, mediante quantificação, evidentemente, pela unidade preparadora, ou, alternativamente, que se mantenha a questão da diligência, tal como ocorreu nos demais casos, idênticos a esse, né, mudando apenas os períodos de apuração, porque, de fato, a contribuinte tem o direito ao crédito, é necessário apenas que seja analisado, né, e corrigido o fluxo do contencioso para que seja realmente apurado o valor. Assim, encerro a sustentação. Agradeço pela atenção. Muito obrigado, doutora Flávia. Passo a palavra ao relator. Presidente, eu vou negar provimento por uma razão diversa daquela da DRJ. Eu vou ler integralmente a manifestação de conformidade. Após o recolhimento do PIS relativo ao mês de 1 de 2011, foi identificado erro na apuração do tributo. A apuração foi corrigida, a DACOM retificada, demonstrando corretamente o valor do débito. Entretanto, por erro interno, a DCTF desse período não foi ajustada. Ao receber o despacho decisório, percebemos o problema e retificamos a DCTF. Dessa forma, reafirmamos a existência do crédito relativo ao recolhimento ao maior e pedimos a revisão do despacho decisório. Para isso, enviamos em anexo cita-documentos, cópia DCTF, DACOM e guia de recolhimento respectiva. Na verdade, apesar da decisão recorrida ter caminhado pelo artigo 16, no sentido da preclusão quanto à apresentação de documentos, aqui, na verdade, o mais correto é a aplicação do artigo 17 do Decreto 7235, porque considera-se a não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. A matéria da aplicação retroativa da instrução normativa trazida pela contribuinte em recurso voluntário não está presente na manifestação de conformidade e aqui a preclusão é do tipo consumativa. Então, por esse motivo, eu proponho o conhecimento e o não provimento do recurso voluntário. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos colocar, como eu vejo que ninguém tem nenhum questionamento a fazer, coloca em regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Lázaro, rapidinho. Essa normativa que ele pede para fazer aplicação retroativa, ela já existia na época da manifestação de inconformidade. Da manifestação, sim. Deixa eu pegar a data dela. Não, só por isso, porque é a única questão que poderia justificar, né? Se ela não existisse. Não é a questão. Então tá. Não, era só isso. Obrigada. Pois não. Doutor Luiz Felipe? Com o relator, presidente. Doutor Oswaldo? Acompanho o relator. Doutor Marcos Borges? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutora Lara? Acompanho, presidente. Doutor João Paulo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral, patrão do contribuinte, doutora Flávia Baruzzi Kaufmann, OAB São Paulo, número 206-728. Doutora, o seu escritório, a senhora é advogada da própria CAGIL. Exato. Não é um escritório que representa. Não. Tá ótimo, então. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima. Bom dia. Até logo. Até. Bom dia. Ok, pessoal. Intervalo, presidente. Beleza, Marcos. Fechado, intervalo. Vamos lá. Intervalinho. Presidente, então, rapidamente, eu acho que seria